Oi, gente! Olha eu de volta aqui. Mas de volta com alegria, com a felicidade. Sabe aquela felicidade do Nordeste? Especificamente do Ceará. Olha, os improváveis. Temos gente de toda a região, o time é forte, cada um tem uma história. Mas o que mais importa é que a história de cada um pode somar pra você. Falam pra mim, Rufino, você tem uma história extraordinária. Todo mundo tem. Cada vez que eu sento aqui com um desses meus parceiros improváveis, eu começo a perceber o quanto cada história pode fortalecer o próximo. Então não é a minha história. É o que mas você tem uma história extraordinária. Todo mundo tem. É o que você está fazendo com a sua história. Então, essa coisa dos improváveis é para trazer aqui pessoas que estão dispostas a ter humildade, espontaneidade, para abrir a sua história, para que fortalecer a história de outro, para abrir a sua história e deixar um legado, deixar uma coisa que orgulha a família, os filhos, orgulha quem está em volta, e você se torna imortal, inesquecível. E não é porque você tem um livro, não. Os Improváveis é o título do livro, mas o que mais importa é o que está dentro dele. O conteúdo trazido por pessoa a pessoa, de forma espontânea, natural e totalmente diferente. A hora que eu converso com meus parceiros, eu começo a perceber o seguinte: esse cara precisa, mais alguém precisa ouvir. Então, na realidade, esse papo nosso é papo reto. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui, Alberto Nairo. Mais fácil, né? Então, Alberto Nairo, esse cara tem uma história extraordinária, porque assim, tem muita gente que nasceu lá resiliente, passou fome, não sei o que lá, e conseguiu arrumar um emprego. O outro conseguiu ser empresário. O tal do Alberto é um negócio sensacional que vai atingir muita gente, que é essa coisa do executivo. Uma pessoa que estuda, se prepara e passa a ser executivo. Uma pessoa que passa a ser assediada por ser executivo. E que lá na ponta, ele resolve, em vez de aposentar, ter uma aposentadoria que dá para morar no interior e tal, e ele lembra que ele pode um pouquinho mais. E aí, cara, eu acho extraordinário isso. Então não importa a sua faixa etária, não importa de onde você veio, onde você se colocou. Se você é dessa área, que teve no corporativo o tempo todo, que trabalhou ali, então você é empreendedor. Nosso convidado de hoje é um empreendedor. Durante algum tempo empreendeu no CNPJ de outras pessoas e hoje empreende no CNPJ dele. Isso faz toda uma diferença para você entender que tudo é improvável. Os Improváveis. Esse livro não é um acaso. É uma providência divina que nós nos unimos para entregar para você. E hoje eu tenho o privilégio de estar recebendo aqui um desses autores, co-autor, porque aqui não tem maior ou menor, nós nos juntamos, nos unimos para levar para você conteúdo, positividade, espiritualidade, para que você entender que a energia que está aqui, nessa união, nessa conexão desse time, é o que nós pretendemos levar para você, um pacote, para que você leia esse livro e saia dele melhor que chegou. Porque aqui tem um pedaço da história que vai coincidir com a sua história. E hoje eu recebo nada mais, nada menos que esse cara brilhante. Ele vai contar um pouquinho do que ele faz, da profissão dele, do estudo dele, mas eu tenho o prazer de apresentar Alberto Nairo, para mim improvável, como eu e como você. Alberto, Tamo junto, um prazer estar aqui contigo. Seja muito bem-vindo, né? Prazer estar contigo. Fala pra mim uma coisa, cara. Eu tava conversando com você ali nos bastidores, mas eu já percebi o seguinte: você tem uma história que eu acho extraordinária, porque você é o contrário, você saiu de uma área de conhecimento, já de estudo, já de executivo, o tempo todo executivo, e depois você vai fazer outra coisa. E hoje você resolveu pegar toda a sua história, todo esse pacote e colocar em páginas para que as pessoas tenham acesso a isso e tirem proveito disso. Como é que é isso? Como é que é a história? Primeiro se apresenta, quem é você? Bom, eu sou um cearense que eu me denomino assim, incorrigível otimista, né, que não tem tempo ruim, que saí de Fortaleza, consegui realmente, dentro da minha carreira corporativa, galgar posições até a diretoria, e que resolvi empreender aos 47 anos depois de ser pai de novo. Pai de novo. Eu tenho 2 filhos adultos na época, quando Maria Clara veio a brilhantar, veio Gente, quando ele completar. fala Maria Clara, ele gagueja. Você não tem noção de que é ter uma família e ter um bebê. Porque assim, os filhos vão crescendo e vão ficando adultos, às vezes o papo fica até chato, é uma paixão igual. Mas a criança que começa a vir, ainda mais quando é uma menina, que ela já chega querendo comandar, primeiro ser comandado pela mulher, ele já era comandado pela esposa. Aí vem a filha e ela entende que agora o comando é dela. Eu acho que isso dá uma alegria, uma felicidade. Então quando ele fala de Maria Clara, ele já começa o olhinho brilhar. Eu tô falando porque eu tô falando de um executivo. Para você ver que antes de ele ser executivo, antes de ser empreendedor, ele é um ser humano. Sensível, generoso. Cara, de onde você veio? Bom, eu vim de uma família em que meus pais se separaram muito cedo. E eu
fui o homenzinho da casa aos 12 anos. E eu costumo Homenzinho da casa. O homenzinho da que casa era assim que responsabilidade. chamava. Mas com 12 anos, o que né? A gente não era uma carga muito pesada de se carregar. E eu acabei de uma forma muito Era você, mãe, mãe e mais 4 irmãos. E minha mãe gozar dos filhos é da mãe. os filhos da mãe. Os filhos sempre é da mãe, né? E assim, eu acabei começando a trabalhar aos 14 anos. Nessa época, eu não contribuía em casa, mas aliviava o peso da minha mãe. Porque eu pagava escola, dentista, roupa. Com 12? Com 12 anos. Com 14. Com 14 anos. Quantos filhos eram? Eram 5. E onde, Eu você sou era o segundo. Eu tenho uma irmã mais velha e depois de mim mais dois irmãos e uma irmã. Então a mais velha era irmã, você Era tinha irmã. a responsabilidade de ser o homem da casa. Exatamente. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. E as pessoas que me conhecem hoje falam, eu digo que eu era extremamente tímido, ninguém acredita. Inclusive minha esposa. Você nunca foi tímido. Mas realmente era. Eu tive esse trauma de infância fez com que eu me recolhesse aos estudos. Então eu estava sempre sentava à frente, tirava as melhores notas, disputava quadro de honra, tinha bolsa de estudo. E eu era muito tímido, porque eu estudava numa escola muito boa, de Fortaleza, e as pessoas, os meus coleguinhas, os pais tinham condição econômica melhor. O menino com 15 anos já tinha a motocicleta dele. Mas você não tinha uma condição social confortável. Como é que você já tinha que ajudar em casa? Onde é que você tirava essa inspiração, essa vontade de estudar para buscar alguma coisa? De onde saía isso? Que tipo de sentimento? Como é que é o emocional nesse período? Olha, a minha mãe era um exemplo de força para mim. Porque minha mãe teve que segurar uma barra, teve uma época que não tinha ajuda nenhuma do lado do pai, e minha mãe criou a gente persistindo em manter em escola boa, até onde deu ela levou. E para mim, a oportunidade de começar a trabalhar aos 14 anos foi uma bênção, não foi um peso, né? Porque eu queria que a nossa sociedade compreendesse isso e parasse de proibir as crianças de 15 anos trabalhar. Porque, cara, é isso que realmente cria raiz, que fortalece, que ajusta a mente, que cria propósito e que pode ajudar uma mãe que está se matando no trabalho, que é diarista, e tem lá um cara com 1,80 m que não fez 16, que não pode trabalhar. E aí alguém vem e adota esse cara pro lado errado. Então, eu continuo, mas eu acho super importante lembrar disso, porque assim, todo mundo que senta aqui, que tem uma história a ponto de se tornar improvável, porque improvável todos nós somos, então, esses garotos são improváveis. Mas você é o improvável que conseguiu materializar coisas, realizar sonhos. Então, porque você teve a oportunidade de ter que ter anticorpos, de ter que ralar cedo e de ter que buscar ajudar a mãe. Sim. Então, eu acho que é isso que te fortaleceu. Uma boa parte também, o ambiente familiar criava uma expectativa muito grande em cima de mim, como o título de homenzinho da casa. Né? E isso era uma carga e que inconscientemente eu carregava aquilo e fui levando isso. Tive filhos muito cedo, com os 21 anos já fui pai, e sempre com aquela responsabilidade de, poxa, eu não posso fazer o que meu pai fez, né? Então, mas lá nos 12, quando você estudava, como é que você fazia para ter essa força de buscar conhecimento? Porque você era bom de nota, você conseguia vencer essas etapas aí que geralmente a criança não quer muito ir para a escola, né? O trabalho é até mais fácil, né? Mas escola, geralmente, eu tô falando por mim, né? Era uma barra ir para a escola com 12 anos. A dificuldade que eu tinha é porque esses primeiros trabalhos que eu tive aos 14 anos era vender, ir nos lugares e vender. E como extremamente tímido, como é que eu fazia isso? Era um peso, cara, era uma dificuldade. Eu vendia bolsa baby bag uma época, vendia material de laboratório, peça de trator, cabos e fios elétricos, papel higiênico. Com 12, 13 anos? Com 14 anos, daí pra frente. 14 anos, vendedor. E assim, muito tímido. Então eu digo hoje que o comercial foi forjado a fogo. Porque não era extremamente improvável virar um vendedor. Porque era um cara introspectivo, CDF, muito estudioso, aquele cara que ficava mais na retaguarda dos assuntos. Gente, o Nário está dizendo que era improvável ele ser um vendedor. Lembra disso, a hora que você lê o livro, você vai ver o que ele colocou no livro. E olha que interessante, uma observação que eu acho muito importante, porque todos nós somos vendedores. Você vai vender a sua energia, o seu sorriso, a sua simpatia, a sua espiritualidade. Depois, se tiver algum produto, a pessoa acaba absorvendo o produto porque já comprou você. Como você veio com o produto fica junto. Então,
ele está dizendo que ele era um vendedor improvável também. Então, a hora que o Nairo chegou aqui, eu comprei na hora, tá? A energia que ele chega, a disposição que ele chega, a simpatia, a simplicidade, eu comprei o produto. À primeira vista. Ele chegou, nós batemos um papo de bater ali nos bastidores, na recepção eu comprei o Nairo. Pra você ter uma ideia, assim, o vendedor tá em você, tava nele. Ele não chegou aqui por acaso. Ele vai contando a história dele, depois o resto você vai ver ali dentro dos Improváveis. Para você copiar, para você ver como é que é um cara que consegue vender em todos os lugares que ele estava. Todo lugar. Então, com 12, com 14, você vendia. Você falou um negócio aqui agora, porque eu gravei para mim, eu vou usar para mim. Como é que chama o negócio aí? Eu falo, o que você vende, Nairo? Eu vendo o que tiver. Porque já Grava passei isso aí, gente. fio, cigarro, material de laboratório, trator, O impressora, kit. o que tiver. O que tiver vendedor vende o kit, o que tiver. Sensacional. Não tá travado ali numa coisa só, né? Agora eu sei de onde a palavra, de onde o povo te copiou. Acho que copiaram você. Quando falava assim, olha, tem um kit de tal coisa. Aí já sei de onde tirar. É isso aí. E aí, com os 12 você fez até aí, depois? Bom, 14, vendeu. Eu aos 18 incompletos entrei na faculdade. Passei- Não, mas você o tempo todo buscando conhecimento para ajudar a mãe. O que te motivava? Sim. O que te motivava era... Ajudar o outro e outra coisa. Eu vi o peso da minha mãe. Minha mãe era cozinheira de forno e fogão, dava curso de arte culinária. Sustentar 5 filhos, naquela época, uma mulher desquitada, era um peso social muito grande. Então, eu carregava isso para mim também com o conceito e com o título de homenzinho da casa. Então, era uma carga, como se ali eu sou o provisor. Sabe uma coisa importante que você está falando, que eu acho que tem que ficar registrado aqui? Gente, os Improváveis, é assim, ó, olha que interessante. A hora que você vê dentro dos Improváveis, a história do Nairo. Com 12, 13, 14, ele já começou a fazer, assumindo responsabilidade, precisava proteger moralmente a mãe, ela precisava ter uma família, ser respeitada. Isso depende muito do que cada filho está fazendo. O sucesso dela ou não depende do sucesso que ela conseguiu produzir, do desenvolvimento dos filhos. E ele já teve esse senso de querer fazer. Sabe o que eu estou falando? De locomotiva. Nós nascemos igualzinho o Nairo, tá? Todos nós. Nós somos locomotiva. A diferença é que o Nairo descobriu cedo que ele podia e que ele queria atender a família. Olha de onde ele tirou motivação, inspiração, em querer servir. Isso é vender. Isso é ser humano. Isso é você querer crescer de dentro para fora. Quando é liderar, tá? O homenzinho da casa era o cara que assumia a responsabilidade de cuidar de irmãos mais novos e fortalecer a mais velha. E proteger a mãe. Cada um de nós podemos ter esse instinto, porque já tem nós. Eu fico muito feliz. Isso são os Improváveis, tá? Este Improvável aqui, que é o Nairo, tem linhas ali que vai ensinar você a olhar para dentro e descobrir o gigante que tá aí. Então, grava isso, grava esse nome, Nairo, Alberto Nairo. Você vai ver o nome completo, você vai ver muita coisa nos Improváveis, mas esse nosso bate-papo aqui, grava e registra isso, que você vai ver o quanto é importante quando você traz para você o problema. Terceiriza, não, ele não terceirizou, ele entendeu que o problema era dele, e aí ele começou a história dele. E aí, depois dos trabalhos informais, dos empregos informais, eu passei na faculdade, mas fiz 3 vestibulares, passei nos 3. Olha isso. Vontade de acertar. E arrumei emprego numa empresa bem importante, um grupo econômico bem importante em Fortaleza. E fiquei quase 3 anos, foi quando, terminando a faculdade, eu passei por um processo de trainee de marketing de uma grande empresa. Posso falar o nome aqui? Pode, fica à vontade. Aliás, você pode falar o nome que você quiser, o assunto que você quiser, para as pessoas entenderem o seguinte. Gente, isso aqui é um papo reto para entregar para Improvável, que é você, tá? Para você perceber que é espontâneo, que é de verdade, que é isso que você vai achar dentro do livro. Histórias reais, para você perceber que a sua história tem a ver com a nossa e você usar o conteúdo que nós estamos trocando ideia aqui para fortalecer você. O objetivo disso aqui é para você, tá? Esse livro, Os Improváveis, é feito para você. Então, quando você pega o cara que se põe a pôr a sua história, a virar escritor e já abrir a página da vida para ajudar o outro, cara, só não capta isso quem não quiser. Então é a força do querer. Você ouve agora, depois você busca o livro e você vai entender. Pode continuar. E ampliando o que você acabou de falar aí, é essa coisa mesmo. O meu capítulo no livro está dizendo o seguinte: empreender é para você, porque eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade, uma chance de empreender. Porque é um movimento de vida extremamente importante. E como é que foi que isso veio acontecer na minha vida? Quando eu fiz esse movimento,
quando eu saí dessa empresa, uma característica que eu acabei desenvolvendo sem querer, tá, Rufino? Hoje eu chamo de coach, hoje chama de tutor, hoje chama de mentor. Mas eu trabalhando lá no grupo Edson Queiroz, quando eu tinha que se tomar alguma decisão dentro da Fortaleza, quando tinha que tomar alguma decisão, que era uma decisão importante, o meu exercício mental era como é que o fulano, 2 níveis acima do meu, olharia para esse problema e resolveria. Eu, sem querer, eu fui desenvolvendo uma forma de raciocinar, de gestão, em pensar nos níveis acima. Então, como é que eu resolveria esse problema? Não dentro do meu nível de conhecimento. Mas eu fazia suposições aqui, até entender por que o superior do meu superior tomaria aquela decisão. Eu fui construindo, de maneira muito empírica, uma forma de gestão, uma forma de olhar para a coisa, de resolver problemas, né? Eu acho que a principal habilidade que eu tenho é procurar resolver os problemas. Se existe um determinado problema, eu vou quebrar ele em pedaços, de uma forma cartesiana, eu vou comer pela beirada e vou ver como resolvo. E uma coisa que eu sempre digo é, a solução nunca está longe do problema. Isso funcionou para mim desde meus 18 anos, 16 anos. Então, sempre que tem alguma dificuldade no trabalho, eu não fico procurando solução fora da caixa. Você pensa fora da caixa. Primeiro eu preciso pensar dentro da caixa. Porque antes de dar fruto, você precisa enraizar. O criador do problema é você. Então, antes de dar fruto, precisa enraizar. Hoje, as pessoas estão muito sedentas de tentar resolver as coisas de maneira muito rápida, de percorrer atalhos, e não deixam que a coisa enraize. Para você comer o fruto, a raiz tem que ser forte. Então, dessa forma, eu fui construindo a minha forma de atuar. E foi aí que eu fui trocando de empresas. Eu passei por um processo de trainee de marketing da Souza Cruz, que me fez mudar de cidade com a minha família. Trainee. Eu passei 1 ano treinando, depois... Lá em Fortaleza? Na verdade, o recrutamento foi em Fortaleza, a minha contratação foi para Recife. Fiz o treinamento em Recife e houve uma reestruturação geral na Souza Cruz na época. Eu assumi uma área de operações e logística em que eu cuidava do Amazonas ao Mato Grosso do Sul, abastecimento de todas. E foi uma experiência fantástica, porque o nível de apoio gerencial e de treinamento que nós tínhamos lá também era algo que eu não vi em nenhuma outra empresa depois que eu trabalhei. Acho que a melhor organização que eu trabalhei até hoje. Mas isso foi construindo também todo o meu software, né? Toda a minha forma de agir. E até eu vim transferido para São Paulo. Nessa época eu separei da mãe dos meus filhos, em 98, vim para São Paulo e vim assumir novamente a área de vendas aqui. E foi assim que eu cheguei em São Paulo, eu procurei fazer um MBA. Estou falando há 27 anos atrás. Então, eu fui a 5ª turma do MBA da USP em marketing. E olha, custava caro isso. Custava caro em dinheiro. Eu paguei esse curso e eu precisava... A cada 2 semanas eu precisava ficar uma sexta-feira fora. Então o curso era sextas alternadas e todos os sábados. E eu tinha quase 40 dias de férias acumuladas. Eu negociei com o meu chefe, eu quero fazer o MBA, se você permitir, desconta das minhas férias todas as sextas-feiras. Ele deu o sinal verde, eu terminei o MBA e nessa época, 99, 2000, estava o boom das telecoms, né? E eles procuraram muito executivos de empresas de consumo, como Souza Cruz, Philip Morris, Coca-Cola. E a gente era muito assediado pelos headhunters. Até que eu tive, depois de tanto assédio assim, eu tive que ceder e acabei mudando. Pedi demissão da Souza Cruz e entrei no segmento de tecnologia. Aí passei pela Epson, impressoras, Lexmark, impressoras, depois Samsung. Então eu passei por empresa japonesa, americana e coreana. Como é que é essa energia? Você sair de uma empresa que você aprendeu muito, se preparou muito, mas de repente já é um executivo reconhecido a ponto de ser assediado pelos hunters. Agora, como é que é ter peito de trocar de lugar? Olha, eu nunca olhei, eu nunca vi assim, eu travei por ter medo de fazer essa mudança. Porque se eu não mudar, eu não experimento, né? Tem aquela frase, se você não experimenta o divino, o maravilhoso ali. Porque correr risco faz parte.
E riscos Viver é um calculados. risco, Viver né? é um risco. Então, todas as vezes que eu fiz essa migração, que eu pedi demissão para outra empresa, eu avaliei isso de uma forma bastante cuidadosa. Mas você já estava casado. era só você e a esposa esposa. fazia o quê? A esposa também era do mercado. Ela era uma executiva do mercado. Dois- Dos loucos. A gente trabalhava workaholic mesmo, Gente, né? olha, relaxa, aí, o mundo é dos loucos, tá? Então você vai ver um monte de papo aqui, você vai ver que todo o nosso time aqui é meio xarope, tá? Então, são essas pessoas que fazem diferença e fazem o mundo virar, tá? Porque você vê o peito que ele tem, de sair de uma situação dessa e pra outra, a esposa também do mercado, e então, cara, pra um cara que tá lá no vagão, tranquilo, que alguém tá puxando, não tá nem aí. Agora, pra um locomotiva, ele acha que pesado é que é bom, tá? Então ele quer um pouco mais. Bom, aí fui fazendo essa migração de empresas dentro da indústria de tecnologia. Eu fui criando uma reputação, trabalhando na parte de distribuição dessas empresas, de impressoras e depois de TVs. Isso na Ericsson. Epson, Lexmark, Samsung. Ah, tá. Na Epson. Depois da Samsung, eu fui trabalhar numa chinesa. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 asiáticos: o japonês, o coreano e o chinês. E por incrível que pareça, o que me deu mais liberdade de trabalhar foi o chinês. Que interessante, né? Eu tinha carta branca e eu negociava com o presidente, assim, a gente ia lançar um produto e ele dizia assim, olha, quanto vai vender? E o legal é que nessa época nós fomos precursores de telas de LCD. A AOC foi a primeira que trouxe LCD para o Brasil. E eu estava cuidando do varejo, cuidava de grandes contas, Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim. E o meu chefe negociava comigo, escuta, quanto eu trago desse produto aqui? E eu negociava com ele, qual é o preço? Qual é o preço que vai chegar? Ó, o street price, o preço de venda ao consumidor é esse. Fazia o breakdown ali para ver qual era o preço de venda para o varejo. Eu mostrava para o chefe, eles conseguem chegar nesse preço? Ele se... Não consigo. Nesse preço aqui eu vendo 200 unidades, ou 400 unidades, etc. Aí eu fazia assim com ele. Chega nesse preço aqui? Chega. Eu trago 2 containers. Traz mesmo? Posso confirmar? Pode. Shake hands ali com o chefe. Vem 2 containers. A gente sapecava ali no mercado. Nós somos líderes na área de monitores durante muitos anos, batendo os 2 coreanos, LG e Samsung. Então isso que dava o tesão mesmo, né? De poder ter liberdade de trabalhar, de fazer as estratégias, de montar um time do zero, porque não existia o departamento de varejo na AOC. Eu comecei do zero, era eu, contratei um vendedor e depois disso, quando eu saí já tinham quase 20 pessoas no time, né? Então, o que sempre atraiu, brilhou meu olho, é essa coisa de pegar uma coisa do legítimo zero. Ali está começando, então começar as coisas, colocar energia naquilo ali para fazer acontecer. E um dos aspectos que mais me motivou a isso era que quando você procura fazer as coisas direito, e é o que você falou, é relacionamento. O comercial é relacionamento e as pessoas precisam entender que qual é a expectativa que ela tem no outro. Sempre que ela teve uma expectativa que dentro de uma conversa comercial foi muito clara, ela sabia exatamente o que esperar. Então não havia surpresas. Assim como também eu não aceitava surpresas do outro lado, né? Quando a gente começa a construir isso, a gente cria uma onda muito boa em termos de recorrência. Então o resultado foi muito natural. E uma das Não coisas... é só vender produto, é conquistar pessoas. Exatamente. E um aspecto que eu digo, eu gosto muito de trabalhar com a lógica, né? Tem até um livro interessante que é do Adams Óbvio, que ele sempre está procurando a lógica das coisas. Eu acho que a vida é assim. Existe, tudo tem uma lógica, tem um propósito. Pode não ter pro emocional, mas na vida produtiva, se não tiver uma lógica, a conta não fecha. Exatamente. Então as pessoas ficam procurando fórmulas mágicas, assim, pensar fora da caixa para vender mais. Para vender mais, se eu trabalho com um produto de consumo, onde eu trabalho através de canais de vendas, para quanto mais canais eu vender, o volume vai subir. Então eu focava na capilaridade. Eu procurava focar no ganho de capilaridade, porque a venda vinha a rebalde, né? Então todas as estratégias seguiam uma lógica muito simples. E trabalhar isso com relação a, por exemplo, como é que eu vou combater a concorrência? Eu tinha informações que a gente trocava com os distribuidores, que é quanto eu vendia em cada estado.
e qual era o meu market share em cada estado. Então, se eu queria fazer uma ação para aumentar a minha participação no Rio de Janeiro, eu fazia uma ação específica lá. Eu e meus ditados, eu dizia o seguinte: atirar no olho do bicho para não estragar o couro. Então a gente dá o tiro no lugar certo. Olha que interessante. Para vocês que estão nos ouvindo, a hora que você vai... Isso está tudo no livro, tá? Isso é só um papo de interação para vocês entenderem a importância da criação da editora Gente em fazer essa união. A editora Roseli, Roberto Chiniachik, eles se uniram, ou seja, eles nos uniram para entregar um conteúdo diferenciado de mercado. Não é qualquer conteúdo. Quando se fala dessa coisa dos improváveis, porque isso é uma coisa que está despertando um sentimento para que a gente descubra que isso está dentro de cada um de nós. E é um executivo falando de vendas. Ele é um executivo, sim, distribuição, logística. Lá atrás ele já fazia logística. Lá atrás ele já tinha relacionamento com os asiáticos. Então não é agora. Já veio de lá. E olha quanta coisa você tem para aprender com quem já está de raiz lá de trás. Olha quanta história você tem dentro desse livro. Para a hora que você olha a parte do Nairo, quanta coisa tem. Agora, Nairo, enquanto não chega isso, onde acha você para as pessoas já pegar informação a seu respeito? Porque daqui a pouco nós vamos chegar onde você está agora. Mas antes de qualquer coisa, a pessoa já anotar, enquanto a gente bate papo, como é que identifica? Como é que acha você nas redes sociais? Você tem rede social? Como é que se comunica? Como é que a gente acha o autor antes do lançamento do livro? Bom, hoje a presença no Instagram é @AlbertoNairo. Instagram é @AlbertoNairo. Eu falo sobre empreendedorismo, eu conto casos, trabalho a questão comportamental, a questão dos medos, porque assim como eu, que saiu de uma carreira executiva para empreender do zero, e tem suas dificuldades, tá? Essa história de mesmo com toda a bagagem corporativa que eu tive, não significa dizer que foi mais fácil para mim, não. Então eu tive que percorrer o caminho do aprendizado, dos erros e acertos. Mas enfim, eu compartilho bastante isso dentro das minhas redes sociais, no perfil do Instagram. E também eu faço treinamentos online que estão voltados para o empreendedorismo. Eu criei um método que eu vou lançar daqui a pouquinho, que é o método SHIAR, para que as pessoas possam se identificar como empreendedores. O SHIAR é um acróstico de conhecimento, habilidade, interesse, ação e resultado. Então, de todas as habilidades técnicas que um empreendedor precisa, mais as habilidades comportamentais, eu vou quebrando ali em vários aspectos e a pessoa vai se autoanalisando. Conhecimento, habilidade, interesse e interesse. Porque tem coisas que o empreendedor faz, que ele faz, 24 horas ele vai continuar fazendo, coisas que ele gosta de fazer. Mas tem coisas do dia a dia que eu não gosto de fazer. Eu não gosto da parte de rotina, de rotina repetitiva. Então eu não tenho interesse nessa. Eu preciso que ter alguém nessa estrutura. Então, conhecimento básico para que a gente seja um bom gestor. O nível de interesse, se eu vou fazer sozinho ou se eu vou ter uma equipe, se eu vou agregar um sócio. A ação que eu preciso fazer, que é decidir isso. E o resultado. Se eu procurar alguém, por exemplo, para contratar para a área financeira que eu não gosto de mexer, esse cara pode ser um sócio ou vai ser um funcionário? Se eu fizer isso, qual é o resultado que eu tenho? Então a gente começa a quebrar aí toda a dificuldade que uma pessoa que ainda não empreende hoje, por isso assim, acho que eu não consigo. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. Mas a partir do momento que ela encara cada ponto daquela e se coloca dentro das caixinhas, ela sabe quais são as habilidades que ela precisa melhorar. As de gestão são inegociáveis. Quando você começa um negócio, você é o principal gestor. Então, quando você começa, você tem todos os chapéus, né? A menos que você tenha um aporte financeiro muito grande, que é muito raro alguém empreender nessa circunstância, você é responsável pelas várias caixinhas. E à medida que o negócio progride, você vai pondo as pessoas certas em cada uma delas. Até porque você não aprende com um negócio muito grande, né? Não. Você se prepara quando você tem anticorpos. Aquela baixadinha para saltar. Exato. Você nunca deu uma baixadinha, o seu salto nunca vai chegar realmente no nível que te dá felicidade. Porque você não conhece o trajeto, né? Você não vive o propósito. Então, gente, olha que interessante. Quanta coisa você pode aprender. Porque assim, como executivo, se você é executivo, você vai aprender e vai aprimorar o que você faz. Executivo com espírito empreendedor. Com a base da família, com os valores de base, de mãe, de irmãos, de família. De onde vem essa força? Como é que constrói essa história
para você sair da improbabilidade, ou seja, você ser um improvável com resultado. Porque improvável todos nós nascemos, mas você precisa morrer sem resultado, né? Isso precisa ser uma marca? Não, isso você transforma. Então, quando você tiver a oportunidade de ter na mão os improváveis, você olha que você abrir lá a Nairo, você vai ver coisas para você copiar, que vai fazer com que você se torne o que você quiser, independente se você é executivo, porque ele não é só executivo, ele tem uma trajetória. E a hora que você começa a ver a história do Nairo, tem uma coisa que eu queria perguntar para ele. Essa coisa da alegria que ele me comprou a hora que chegou é da positividade. Como é que é isso, cara? Eu sou apaixonado por isso, porque eu sou essa pessoa, né? Que levanta de manhã e sorri, e agradece, e agradece Deus o tempo todo, e agradece a família, e é apaixonada pelas mulheres, pela filha, pela esposa, e fala e o olhinho brilha. Essa alegria, essa positividade. Como é que é isso? Olha, não dá para dizer que é só natural, mas é a escolha também. A gente escolhe ser assim, né? Então, eu acho que de forma natural eu fui desenvolvendo isso, porque todas as dificuldades que eu tive que enfrentar na minha vida, eu tive que peitar, aí eu olhava para trás, quem que tá comigo? Sou eu, é tudo comigo.br, negão, vai-se embora. Entendeu? Tudo comigo. Então, quando eu tive que vencer a minha timidez dentro de negócio, eu sempre procurei, quando eu estou mais à vontade, o Nairo cearense aparece mais, as minhas brincadeiras. Cearense, resiliente, inteligente. E tem essa coisa do cearense ter a veia humorística, né? Na Souza Cruz aconteceu um caso interessante, que nós éramos 12 gerentes. E eu era muito brincalhão. Então todo mundo chegava, ô Nairão, parará. E o meu chefe chegou e disse, você precisa baixar a bola aí, fica mais quieto aí, brinca menos. Aí numa das reuniões mensais, eu fiquei quieto. Mas, Geraldo, Nairão, o que tá acontecendo? O que está acontecendo aí, cara? Perdeu a energia. Perdeu a identidade. Era a minha identidade. E os caras ficavam cobrando. Pô, galera, o que está acontecendo, né? Então, eu sou essa pessoa que, com 10 minutos de conversa, pode ser com qualquer executivo, vai sair um trocadilho, vai sair um ditado. Vai ser você. Vai ser eu. Isso é muito importante. Ser original. Versão original do Nairo. Agora, esse Nairo executivo, aí chega uma hora que o Nairo resolveu fazer por conta, foi ser feliz, e essa felicidade gerou a oportunidade de você empreender. Isso. Conta esse trechinho que é o aqui e agora. Bom, foi quando minha esposa engravidou. Ela engravidou, nasceu a Maria Clara, eu fui dispensado da empresa, fui demitido da empresa, e foi quando a Maria Clara nasceu, tivemos ali uma dificuldade ali com ela, mas que graças a Deus deu tudo certo, foi temporário. Mas nós estávamos com aquela dinâmica emocional muito pesada, no sentido de que, poxa, seria tão bom criar Maria Clara fora de São Paulo. Eu morava ali no eixo ali da Paulista, com muita agitação, e a gente estava construindo no interior. E minha esposa, poxa, seria tão bom criar Maria Clara fora de São Paulo. Eu disse, vamos fazer essa mudança. Tudo pela família. Aí, nesse momento era puramente a família. O que eu faço com a minha carreira? Existia a oportunidade de eu me recolocar, Geraldo. Mas que a logística não... Então, eram posições, porque eu tinha deixado 3 diretorias, empresas diferentes, e apareciam oportunidades como diretor de América Latina, 55% ou mais do tempo viajando. Poxa, eu tive uma experiência de não conviver tanto com meus filhos morando ainda pré-adolescentes, e eu não ia fazer isso de novo, não ia cometer esse erro de novo. Então eu tive que fazer, nesse momento, um downgrade. Eu tive que, eu vou dar alguns passos para trás, porque quando você começa a empreender, eu saí de uma renda X para 1/5 dessa renda. Né? Porque empreender é uma ilusão, cara. Agora você livre, vou ganhar dinheiro. Ao contrário, você não é livre, tem passivo. Exatamente, você tem passivo, você vai usar as suas economias, enfim. E aconteceu, quando eu fiz essa migração, eu ainda estava com cabeça de executivo de consultor, de dar consultoria em distribuição e varejo. Foi quando eu fui fazer um serviço para uma empresa de aquecimento solar. E eu me apaixonei. Foi uma virada de chave. A força da paixão. Quando eu olhei para isso, esse é o segmento que eu quero trabalhar. Era aquecimento, essa empresa, e o fotovoltaico estava começando. Estamos falando isso 2013, 2014. Como eu não tenho uma formação de engenharia, eu fui estudar. Porque eu era um analfabeto no eletricitez. Potência, tensão e corrente, para mim, eram coisas
muito parecidas. E eu fui fazer um curso na Unicamp. E aí virei essa chave, criei a Plug Solar, do zero, do Plug mais Solar. fino zero, Plug Solar. Empresa que já tem 11 anos, com uma estrutura muito bem Enxuta. Eu vi você enxuta, falando mas gestão competente. com enxuta e competência. Porque temos engenharia própria. E tem a gestão da chefe. É a gestão da chefe, a minha sócia principal, né? Minha esposa. E com toda a bagagem que ela tem, ela cuida de tudo aquilo que eu não gosto de cuidar. A gente se completa. É um complemento. Eu né? tenho essa lição dentro de casa. Isso só soma para a família. Quando você está forte na família, você soma no resto. Porque você ganha criatividade, discernimento e consegue até ter criatividade maior para executar outras coisas dentro do próprio negócio. Você cresce de dentro para fora, ainda vive cada segundo mais feliz. Aí colocou tudo isso no livro, gente, tudo que ele está falando, essa coisa do empreender e de chegar de executivo, passar toda essa trajetória. Então tem tudo para você aprender na trajetória do Nairo. Ponto a passo até chegar nos improváveis. Por que até chegar nos improváveis? Não, até chegar no livro, porque improvável ele já é. Já nasceu numa situação, mãe, 5 filhos, ele, hominho da casa, tinha que aguentar a onda, segurou a onda, mas nem por isso deixou de pegar informação, de se cuidar, de estudar, de se preparar e até se tornar um executivo, empreendedor. Por que é isso? Porque eu entendo o seguinte, você já era empreendedor, porque você já fazia... Eu não sabia, né? É... Eu era empreendedor com o CNPJ dos outros, né? É isso que eu falo pra você, gente, o Nairo já era empreendedor, por isso a importância de você abrir esse livro e olhar a história dele e entender que às vezes você já é empreendedor e não percebeu. Ou às vezes você é um executivo e esqueceu que você pode ser as duas coisas simultaneamente, independente do CNPJ. É quando faz com amor, com paixão, com gratidão, Deus, você põe o pé, Deus põe o chão, e você não precisa largar o seu diamante, que é a família. Então ele fez tudo isso, fez uma mudança radical por conta de deixar a família numa situação onde todo mundo se sentia mais feliz, com propósito, e lá aconteceu o empreendedorismo com CNPJ. Olha para você ver, o tempo todo é possível você sair da improbabilidade, que é lá da base, não importa onde você está, é para onde é que você vai. A hora que você olhar esta obra, é uma obra feita para você. Os Improváveis, você faz parte desse jogo. Nairo, vai ser um prazer caminhar com você, é uma honra poder estar compartilhando com você essas histórias, sua história é extraordinária. Essa lição de vida que você deu aqui no bate-papo é só um trecho daquilo que ele coloca ali, e dali, a hora que você acompanha ele nas redes sociais, você vai ver que é vida real, que ele já está fazendo outras coisas, já está empreendendo de outra forma, informando de outra forma, e o tempo todo, você só precisa querer, para você entrar na rede social, olhar o livro, cara, para aprender e prosperar, que o objetivo do livro é esse é o nosso propósito. Cara, eu não vou deixar de empreender, o Plug Solar vai continuar, é a menina dos olhos, porque é uma boa causa, é uma causa bacana, mas eu vou dedicar bastante tempo também em ajudar outras pessoas a empreender também. Esse é o meu foco. Por isso, Os Improváveis. Por isso faz parte dessa obra. Então, gente, isso aqui é muito mais que um livro, tá? É um manual de vida real, feito para que você prospere, como todo mundo que está sentado aqui veio prosperando. E você vai ver que é o seguinte, cara, escritores de vida real, gente que abre a página de coração, da própria história, se expõe para que você perceba que você também pode, porque todos nós, direto ou indiretamente, somos improváveis. Somos improváveis. Foi um prazer estar contigo, vai ser um prazer caminhar com você. Tamo junto. Valeu, Nairo.